Estamos de volta aqui no Política Cruzada, conversando hoje com o presidente da Fundação Ezequiel Dias, a FUNED. Felipe Atier veio aqui falar conosco. Bom dia, presidente, muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos de Uberlândia, do Triângulo Mineiro inteiro que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui esclarecendo sobre a Fundação Ezequiel Dias, que tem 117 anos de existência no estado de Minas Gerais. Hein? E claro que para o povo aqui do Triângulo de Uberlândia é sempre muito honroso quando tem pessoas aqui da nossa cidade ocupando cargos de tão relevância para o estado. Então, para a gente é um motivo de muita alegria você ocupar esse cargo hoje, viu, Felipe? É uma responsabilidade muito grande. O Zema é um governador do Triângulo, o Rondon foi um governador do Triângulo, as pessoas do Triângulo que ocuparam cargos em Belo Horizonte, seja João Pedro Agostinho, seja tantos outros deputados e pessoas que tiveram a vida pública, foram sempre muito bem vistos em Belo Horizonte. E o Triângulo sempre deu boas contribuições ao estado de Minas Gerais. Então, a responsabilidade e o peso de dirigir uma instituição centenária dessa para fazer uma grande reformulação nela, que o governador nos solicitou, o governador Romeu Zema, o vice-governador Matheus Simões, que se preocupa muito com essa instituição, é muito pesado a missão e nós estamos fazendo de tudo para cumprir a altura do povo do Triângulo. Felipe, recentemente foi divulgada a informação de que agora a FUNED vai poder voltar a fabricar aquele soro antiofídico, né? É antiofídico? É antiofídico. É soro hiperimunes. Que é isso? O hiperimunes são soros, por exemplo, você coloca em plasmas de animais, retira os anticorpos, põe no cavalo, o soro da serpente, o soro da cobra, o soro do escorpião, o soro da aranha marrom, retira processa aquilo, adapta ao corpo humano e injeta na pessoa para combater quando essa pessoa é picada por esse animal peçonhento. Então, são soro hiperimunes, entre ele o antiofídico. Ah, tá. E já estava parado há mais de 10 anos, né? A FUNED, o governador, quando me procurou e pediu para que eu saísse da Ciência, Tecnologia e Inovação e fosse para a FUNED, é para resgatá-la. Ele e o Matheus Simões nos procuraram e conversaram com o secretário de Saúde do Estado para que nós pudéssemos fazer amplas reformas, e nós estamos fazendo. Um dos problemas é que no governo Fernando Pimentel, a FUNED parou de produzir soro para fazer uma reforma de 3 meses e já fazem quase 10 anos, né, desde 2016, que não se produz nenhum tipo de soro. A FUNED tem uma fazenda, isso gerou despesas, por exemplo, alimentar cavalos, cobras, esses animais peçonhentos, de 13 milhões sem produzir nada. Então, por que não se voltava? Porque não é fácil abrir uma fábrica que perde o certificado de boas práticas de fabricação da Anvisa, que baixa normas a todo ano e exige modificações, e aí os governos não deram conta, o PT desistiu e aí fechou por completo, perdeu o trilho da história, e o governador vinha tentando insistentemente retomar esse processo da FUNED, e nós, que vamos completar 2 anos agora em março, conseguimos, após esses quase 10 anos, a reabertura da FUNED, a aprovação da Anvisa para o funcionamento, a promessa de transferência para uma fábrica mais moderna que nós temos lá ainda, e vamos voltar a produzir soros aí. O governador ainda vai decidir esse mês, inaugurar a fábrica, fazer as coisas. Vai ser um grande evento, onde ele vai anunciar o cronograma de produção que ele vai destinar ao Brasil, já que é o SUS, através do Ministério da Saúde, que compra esses soros e distribui do Iapoca a Chuí a todo o Brasil. E qual que é a capacidade de produção, no caso desse soro imune, autoimune, como é que é? Hiperimunes. Hiperimunes. Soros hiperimunes. É um nome diferente. Hiperimunes. Bom, a capacidade ainda, é o que eu te disse, nós ainda vamos conversar com o secretário de Saúde, o vice-governador Matheus Simões, e o governador vai anunciar a todo o Brasil a capacidade de produção. Porque tem que ter investimento também. Já investiu, já comprou máquinas, o governador comprou máquinas para fazer a fábrica. E o custeio? É o governo estadual que faz 100% e vende isso ao Ministério da Saúde. Não é dar de graça ao Ministério da Saúde, claro. Porque isso é usado em todo o Brasil. Mas então, é sustentável as contas da FUNED? As contas da FUNED estão passando cada vez mais a ser sustentáveis. Nós estamos trabalhando isso. A FUNED precisa de muitas modificações ainda para ela vir num processo de decadência muito grande nos últimos 16 anos. Nós revertemos isso com a PDP da insulina, agora com a Bion, com os indianos, com essa reabertura dos soros hiperimunes, fechada há quase uma década, com a volta de produção. Que vai gerando receita. O Butox, que nós desenvolvemos lá, e outros produtos tecnológicos nós vamos liberar. Então, isso tudo nós estamos fazendo a FUNED voltar a ter uma situação financeira clara, embora a FUNED é uma fundação autárquica, ela não tem apuração de lucro e resultado. Uma fundação autárquica é como o DEMAI aqui de Uberlândia, ela é um órgão público e ele fica vinculado à administração direta. Então, a FUNED precisaria ser uma empresa pública, precisaria ser uma fundação pública de direito privado, como é o Butantan,
para ter uma capacidade maior de produção, para se modernizar. Nós temos o LAFEP, que é o Laboratório Farmacêutico de Pernambuco, que é uma estatal. E nós somos uma fundação autárquica. Então a FUNED precisa ainda passar por muitas transformações para poder seguir à frente com esses processos e poder servir o Sistema Único de Saúde. Ela voltou a salvar vidas agora com a produção da talidomida, que é um remédio para câncer e para lepra, com o Itecavir, que é para hepatite, todos vendidos ao Ministério da Saúde. A FUNED precisa desenvolver um novo portfólio, precisa de novas contratações. E aí a lei de fundação autárquica engessa muito. Então, é muito difícil para a FUNED conseguir velocidade, rapidez de compra, os processos para produzir medicamentos biológicos ou sintéticos, são inúmeras as compras, os reagentes, as moléculas, é muito complicado para se funcionar numa fundação autárquica. Então a FUNED vai sofrer uma consultoria, o governador determinou, nós vamos fazer uma escolha de uma consultoria especialíssima para dar novas projeções e novos rumos à FUNED, para que a FUNED, depois que eu possa sair de lá, ela continue nessas mudanças e continue a melhorar cada vez mais nos próximos anos. Mas é isso que eu queria te perguntar, qual é o entrave, qual é a dificuldade de mudar então a personalidade jurídica da FUNED, por exemplo, sair de fundação autárquica para outra personalidade que dê maior prospecção para ela, para crescer? Qual é a dificuldade? O entrave é vontade política? Tem a dificuldade política da Assembleia, os deputados precisam compreender. Veja bem, a FUNED é um órgão essencial para o governo. Vamos pegar a insulina. Ninguém quer fazer insulina. Por quê? A Lilly, que é a maior fabricante do mundo, tem um Mounjaro para emagrecer. A Novo Nordisk, na verdade a Lilly é a segunda. Hoje a Novo Nordisk, que tem um PIB maior que a Dinamarca, que é a produtora de insulina, comprou a Biobras antiga aqui e desativou ela lá no norte de Minas. Então a insulina é um produto básico, mas uma caneta de insulina é 12, 17 reais. Uma caneta de Ozempic da Novo Nordisk é 1.300. Então, ela quer produzir o Ozempic, porque dá 1.300, dá R$1.000 de lucro. E é com esses R$1.000 de lucro que ela vai abrir bilhões de pesquisa para descobrir um novo produto que venha curar a insulina. Então, na verdade, essas grandes indústrias farmacêuticas, ela quer produzir os medicamentos de ponta, que dá mais retorno, que dá lucro até para as necessidades de investimento, para a cobrança delas comerciar nas bolsas de valores, para o resultado e remuneração dos seus agentes dirigentes que ganham milhões de dólares. Então ninguém quer produzir a danada da insulina a R$12 a caneta. Contratar trabalhador, pôr fábrica, pôr gente lá para faturar 12, se pode fazer o Ozempic para emagrecer, que era um remédio para insulina que descobriu que emagrece, que regenera o fígado, que regenera o pâncreas, e isso faz com que fique virou sem febre, insulina. Né? E virou aí febre. Todo mundo converte a planta para Ozempic. A Lilly, que é a segunda maior fabricante de insulina, converte para Mounjaro e outro remédio que ela tem já na bala da agulha. E quem vai fazer a bendita insulina para o seu Zé Antônio lá no SUS? São os laboratórios públicos oficiais. É a Fiocruz, é o Butantan. Então há um espaço para esses laboratórios pegarem essas mercadorias. Ninguém quer fazer talidomida. Ninguém quer fazer talidomida a R$3, R$6, não quer fazer o comprimido. E a talidomida, quem vai curar a lepra das pessoas, deter a lepra? Quem vai tratar o câncer com a talidomida? Então, esses medicamentos negligenciados, que é natural, que dão muito trabalho para produzir, a margem de lucro é pequena, mas dá margem de lucro, dado que a margem de lucro que estão acostumados é gigantesca, vai acabar caindo no sistema. Então, a FUNED não tem como ser privatizada. Ela tem 120 anos de saúde, ela faz parte do SUS, ela é para medicamentos que não dão lucro. Porque os medicamentos que dão lucro, o cara chega aqui em Uberlândia, procura o Paulo Sérgio, arruma um terreno, pega R$1 bilhão, faz a fábrica que quer. Se é viável o projeto, se tem mercado, se tem demanda, constrói aí em um ano. Vem os alemães, constrói. Ninguém vai comprar uma FUNED, que já é um pouco defasada em termos de tecnologia, não vai comprar prédios velhos, ninguém vai comprar Fiocruz. Hoje, quem quer ser uma Pfizer, quem quer ser uma Novo Nordisk, qualquer laboratório que quer ser mundial, quer ser um grande laboratório, uma Neoquímica, vai fazer fábricas modernas, novas, de última geração, e tem financiamento para isso, tem terreno, tem isenção tributária, se deixar de prefeitura, de tudo. A disputa é muito grande para essas grandes indústrias químicas, química fina, que são farmacêuticas. Então, na verdade, precisa explicar isso lá na Assembleia, precisa mostrar que a FUNED não pode levar 6 meses para completar uma licitação de lactose para fazer talidomida. Porque deu problema, porque tem pessoas que não podem esperar 6 meses e morrem. Então, veja bem, serviço público, puro,
para uma área que salva vidas, que tem que ter uma agilidade e que é um processo onde compra essa lactose na Inglaterra hora na Índia, não é fácil, como aqui na prefeitura, fazer uma licitação lá no DEMAI para comprar um Mas pedaço de tudo. Mas a sua sugestão vai fazer o que com a Olha, FUNED? eu tenho a minha sugestão, mas eu quero ouvir da Fundação Getúlio Vargas, da Fundação Dom Cabral, eu quero ouvir mas qual isso que é a da sua? Fundação Einstein. A minha fundação, ela pode ser uma empresa pública, já melhora bem sendo uma estatal, porque se você transformar a Petrobras de empresa pública, de capital misto, por uma fundação autárquica, falta gasolina nos postos todos. Explode plataforma no Mas no, aí a no sua mar ideia de seria abrir o capital. Veja também. bem, não se pode. Então, não pode. Não. Pode ser aberto ou não pode. Pode ser, pode abrir 10%, 5%. Tá. Como o Lafayette tem 5% aberto, 95% é do governo de Pernambuco. Então, pode ficar 95%, isso tem que ser discutido. Agora, ela vai ter o controle estatal, porque tem esses remédios que tem essa carência, que tem essa problemática. A FUNED, ninguém quer produzir soro, porque soro é uma coisa de baixa lucratividade. Entendeu? Trabalhosa, demorada, difícil, que mobiliza um monte de gente, mas a pessoa vai tomar uma picada de escorpião e não tem jeito, um bebê vai levar uma picada, uma grávida na barriga, igual lá no Paraná, e vai necrosar a barriga dela inteira. Se não tiver o soro, quem vai fazer isso? É trabalhoso, é difícil, pegar o cavalo, injetar lá, esperar, o cavalo só daí 60 dias, tirar aquele plasma, filtrar aquele plasma, levar para a fábrica lá na Gameireira, a fazenda em Betim, isso é trabalhoso, é caro. Entendeu? A fazenda não entra na conta do lucro hoje da fundação. Se fosse pôr uma terra daquela lá, o custo ficava inviável, porque já é uma coisa do Estado. Então, a forma de uma empresa dessa pública agir é para ajudar a saúde. Então, ela pode ser uma empresa pública, ela pode ser uma fundação. Aí eu acho que Minas Gerais já tem um certo preconceito, São Paulo é mais modernista, nós aqui concordaríamos. Butantan é uma fundação pública de direito privado. Todo mundo que é lá é contratado por CLT, por caça-hunter, contrata de hoje para amanhã. Tem pessoas ganhando de 6 a 60 mil no Butantan. E aí você contrata gente com experiência, não por concurso público. E fazer medicamentos de última geração, vacinas, remédios sintéticos e biológicos, envolve pessoas de alto salário. Isso dificulta muito a FUNED a funcionar. É muito complexo, engessado na carreira do Estado, nos salários médios que o Estado fatura. Porque se a FUNED tivesse essa autonomia toda, que nós vamos contratar esse estudo para mostrar isso para os senhores deputados, para a sociedade mineira toda, para a sociedade brasileira, eu tenho certeza que a FUNED poderia estar faturando hoje 2 bilhões, dando aí 70, 80 milhões de lucro líquido. Entendeu? Mas aí o problema e servir a população. Mas você tem um problema dos funcionários atuais, né? Eles que já podem estão ser cedidos. Eu já olhei com vários procuradores do Estado, advogados gerais, isso faria uma lei que eles ficariam cedidos até aposentar sem perder direito nenhum. Porque eles não podem ser mandados embora. Eles ficariam dentro da empresa estatal, dentro. Lá no Butantan, existe o Instituto Butantan, que é Fundação de Direito Privado, e existe a Direito Público, Instituto. O Instituto Butantan, ele é um instituto da Secretaria. Na verdade, ele é um órgão auxiliar da Secretaria, ou seja, tem 500 funcionários dentro do Butantan que pertencem à Secretaria de Saúde, que é a origem do Butantan. E tem a Fundação Butantan, que tem 3.500, que esses são seletistas. Então, lá tem 2 modelos. Do primeiro, que era tudo funcionário da Secretaria. Que deve estar acabando na medida que vai se aposentando. Em vez de criar uma autarquia, deixou eles subordinados ao secretário de saúde, mas prestando serviço no Butantan, junto à fundação de direito, é uma fundação de direito privado, mas é uma fundação pública. Ela é de direito privado, a FUNED é uma fundação de direito público, ela é de direito privado, contrata pela CLT. Lá no Butantan são fiscalizados pelo Ministério Público, pelo TCE, do mesmo jeito. Se a FUNED passar a ser uma fundação de direito privado, ela é pública, quem fiscaliza o TCE é de Minas. Quem fiscaliza? O Ministério Público também. Mas ela passa a ter contratação. E produzir remédios, a primeira coisa que você tem que ter, além de ser agilidade para comprar insumos do mundo todo, você tem que ter mão de obra qualificada, altamente capaz de produzir esses injetáveis, porque isso você está lidando com vidas, não pode ter contaminação, não pode ter erro. Isso não pode ser uma repartição pública que às vezes falha, como falha numa prefeitura, como faz uma lei errada, como faz uma coisa. Se ali fizer algo errado na produção de medicamento, mata as pessoas, invalida as pessoas. É muito sério e muito, muito grave isso. Agora, a operação fica toda lá em Belo Horizonte, porque eu lembro que há 2, 3 anos a FUNED estava toda sucateada, era um prédio velho caindo aos pedaços, a gente já noticiou isso aqui várias e várias vezes. Essa é a operação que existe? Olha, nós reformamos lá, tinha prédio quando eu cheguei que estava 4 anos escorado
eu consegui, em um ano, acabar com as escolas, reformar, que é o Laboratório Central de Minas Gerais, que faz os exames de dengue, zikungunhas, toda epidemia que possa ter, é nós que temos que verificar. Esse laboratório, se morre alguém intoxicado com alimentos, há uma grande contaminação, a vigilância sanitária aciona o LACEN, Laboratório Central de Minas, dentro da FUNED, e nós averiguamos. Nós atendemos 853 municípios. A FUNED estava muito sucateada. Tinha prédio lá que eles trabalhavam escorado. Eu arrumei tudo, asfaltei. A FUNED tinha 16 anos que estava esburacada, perdeu um recurso em 2013 que não deram conta de fazer as obras de asfalto. Nós reformamos tudo, fizemos um convênio e asfaltamos o ano passado. A FUNED está novinha, recuperamos os prédios, estamos organizando. Tem uma fábrica lá de 300 milhões que nunca produziu nada. Foi inaugurada em 2011. É uma fábrica, por exemplo, eu brinco muito, é uma fábrica de pneus sem borracha. É uma fábrica de injetáveis. Ela está lá na esquina da Gameleira, lá na Amazonas com a Conde. Ela é uma fábrica que custa 300 milhões, ela nunca produziu nada, porque ela é uma fábrica de injetáveis. Para você fazer injetar para pôr na veia do ser humano, você tem que ter água pura. O que é água pura? Não é água do Demar para beber, é água com 2 moléculas de hidrogênio, H2, e 1 de oxigênio. Não pode ter sais, não pode ter fungo, não pode ter bactéria. E deu um filme microbacteriano na tubulação que eu tive que lixar, limpar, e estou qualificando essa água, sendo que essa fábrica está fechada sem nunca ter produzido nenhum injetável. Eu brinco, fábrica de pneus sem borracha. Não tem água WFI, em inglês chama Water for Injection. E essa água, ela é necessária para fazer o injetável. Então ela não funcionou. Ela está lá, inaugurada em 2011, e vai funcionar agora comigo. Nós estamos acabando os testes de qualificação, que ela vai poder ter água WFI, só com 2 moléculas de hidrogênio e oxigênio, podendo fazer remédios injetáveis que vão ser injetados, inclusive soro, vai fazer soro no futuro, porque tem que ter água. Se eu injetar alguma coisa contaminada na pessoa, aquilo cai na corrente sanguínea, 1, 2, 3. Mas o que você está fazendo agora para resolver? Qualificando a água. Uhum. Limpei as tubulações, arrumei, lá vem há 2 anos, vai mas fazer essa mais água, 2 anos. Essa água vem da Copasa. Ah, vem da Copasa. Mas ela mesmo. tem tratamento, tem caldeira de vapor, ela passa processo de vapor. E o tratamento é todo lá na fábrica? Tudo dentro da fábrica, filtragem, tratamento, e essa água só pode sair com 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ela não tem sais, ela não tem fungo, ela não tem bactéria, ela não tem nada, ela é pura. E ela nunca funcionou, essa fábrica de 300 milhões, que ela nunca conseguiu ter água pura. E eu estou já 95% prestes a obter o certificado agora, final, igual obtive depois de 10 anos pela Anvisa, para poder voltar a produzir medicamentos injetáveis nessa grande fábrica, que é moderna, a mais moderna que a FUNED tem, e não funciona. O máximo que ela fez foi embalar vacinas. E isso prejudica muito. E nós precisamos realmente rever a FUNED. Tem prazo para isso? Olha, eu acredito que agora, nesse primeiro semestre, nós conseguimos finalizar todos os processos. Eu botei alguns especialistas, eu extingui alguns cargos. A vice-presidência, por exemplo, eu tive que extinguir a vice-presidência. O Estado não tem dinheiro, eu não tenho vice-presidência, eu trabalho para mim e para o vice. Porque o cargo do vice virou para contratar um engenheiro, uma advogada para agilizar as licitações e um assessor outro engenheiro para gerenciar a FUNED. Porque não tinha. O governador depois me deu 18 engenheiros para a FUNED, com salários de 13 mil reais, fez um investimento de 5 milhões anos na FUNED para voltar a produzir. Porque o Estado tem dificuldade de contratação de engenheiros pelo seu plano de carga e salário de 6 mil reais, como a Prefeitura de Uberlândia tem. Contratar engenheiro de ponta de indústria farmacêutica por valor de 6 mil reais não se acha. Então eu tive que pegar pela terceirizada do Estado, que é uma empresa que contrata no mercado, que é a que faz, Você tem o nome dela, mão de obra mais qualificada. É uma terceirizada do Estado, o Estado tem uma estatal terceirizada que fornece mão de obra para o Estado. Me fugiu o nome dela aqui agora na cabeça, são tantas siglas, tem uma sigla, e ela arrumou para nós 18 engenheiros, na verdade. São 18 engenheiros e o governador fez isso, me ajuda a funcionar todos os processos dentro das 5 fábricas, só na divisão industrial. Tem o laboratório central e tem o centro de pesquisa, que tem um curso de mestrado. São 3 negócios diferentes que talvez tenha que ser visto para essa consultoria que nós vamos ver aí com são os ativos, com Fundação Getúlio Vargas, com Fundação Einstein, para remodelar a FUNED nos padrões melhores que hoje há em relação à Fiocruz, ao Butantan e ao Lafep, o laboratório. Qual a capacidade de produção dessa fábrica de injetáveis? Olha, isso é muito ainda, veja bem, ela poderia produzir lá
45 mil ampolas por dia, se tivesse toda organizada. Porque isso aí, a fábrica, ela precisa ver a máquina compacta que está lá, já é uma máquina antiga, mas ao mesmo tempo moderníssima, pelo que tem no parque. O parque industrial brasileiro não é um parque de última geração em todas as nossas indústrias, principalmente nas indústrias de genéricos. São remédios que visam preço barato, coisas que estão aí, as genéricas, elas trabalham com marcas mais velhas mesmo, e para buscar um investimento menor e poder ter preço competitivo às vezes. Não são máquinas de última geração, como se trabalha no sintético, não são máquinas de última geração. No biológico já fica mais difícil. Produzir vacina, produzir material vivo para te curar de alguma coisa, seja um soro, que é um material vivo que evolui, seja uma vacina, que é um material vivo, chama-se biológico, e não é uma reação química sintética, essa trabalha com materiais de última tecnologia, porque necessita disso para poder aumentar a produtividade, fazer, e é uma coisa mais complexa, de valor agregado maior, um material biológico, algo vivo, que te injeta como vacina, como soros, como remédios que te dão para tratamento, que são biológicos. Uma vez regularizada essa situação da água e pronta, com a autorização para funcionar, você tem estrutura, material humano, funcionário... Não, nós vamos precisar rever isso, a FUNED, como eu disse. Eu vou por partes, porque isso são problemas de 15 anos, 16 anos que nos resolver. Poucos, né? Eu estou resolvendo tudo, eu vou fazer 2 anos agora em março. Então, veja bem, eu não sou fazedor de milagre, eu trabalho com foco, objetivo. O governador é um homem muito sério, ele e o Matheus são as 2 pessoas mais corretas que eu conheço na vida pública, que eu já estive presente nesses 33 anos que eu completo esse ano de vida pública. São pessoas que não me pedem nada na FUNED, nada errado, nenhum cargo, nada, querem que as coisas funcionem, são muito bem intencionados e dão todo o apoio dentro daquilo que pode e permite o Estado. E nós vamos ter que contar com a grande presidência do Tadeu na Assembleia, dos senhores líderes deputados, para entender que a FUNED, a hora que vier um órgão, um documento de uma das grandes consultoras nacionais, que nós estamos preferindo que seja nacional, Einstein, a Fundação Einstein, a Fundação Dom Cabral ou a Fundação Getúlio Vargas, quem pegar essa empreitada para organizar a FUNED, isso, né? Vai ser, pode ser por dispensa, nós temos que ouvir as propostas, porque isso é muito específico. Reformular o plano de negócio da FUNED, mudar a personalidade jurídica para ganhar força nas compras, na contratação e crescer como empresa pública ou fundação de direito privado pública, é complicado. Mas, Felipe, quem está lá dentro, mais ou menos sente, sabe o que dá certo e o que não dá. Por isso que eu te perguntei, funcionários estão tranquilos com isso, eles estão vendo que não dá certo. Eu mostrei a eles, por isso que eu como te perguntei qual é a sua visão lá dentro, porque tudo bem, eu acho que é certo, é razoável vocês contratarem uma consultoria, até para dar um respaldo político melhor. O Felipe que fez, eu não quero isso. Mas assim, mais ou menos... Eu sou economista administrador, mas eu não quero As duas que você fala é o quê? Empresa pública, pública ou uma fundação de direito privado. Que é uma fundação pública de direito privado. Entendeu? Ela vai continuar sendo fiscalizada pelo TCE. Todas essas duas receberiam os funcionários sem problema nenhum. Elas pagariam o Estado, os funcionários lá, eles seguiriam até aposentar, não teria prejuízo nenhum, mas teria força na contratação e facilidades maiores no processo licitatório, que é uma autarquia. Vamos falar da toxina botulínica, você comentou aqui rapidinho, mas eu acho que é um capítulo importante, foi anunciado no fim do ano passado, a retomada também da produção, é o Botox, gente, que também é feito lá na FUNED. Mas porque o pessoal fala do Botox, mas não é só Botox para não deixar a ruga aqui aparecer, não, né? É usado no tratamento médico também, paralisia, dente. Esse material vocês produzem também para venda no SUS ou para iniciativa privada? Veja bem, o Brasil não produz botox. O botulismo é uma coisa antiga. A FUNED começou a tratar o botulismo aqui dos bois de Uberaba em 1920, com não o Ezequiel Dias, mas o Otávio Magalhães, que inclusive era um cara que... A FUNED no começo mexia muito com a agricultura, com o Ministério da Agricultura. Então nós temos conhecimento do botulismo, isolamos o botulismo, mas o Brasil importa todo o seu botox da China, da Coreia, da Europa e dos Estados Unidos. Então os nossos cientistas da FUNED, um dos mais velhos, que tem quase 40 anos, separou a molécula, isolou, que é a única nacional, né? É uma coisa do botulismo que se tirou, é uma molécula que faz a pele esticar. E então essa molécula
ele desenvolveu, patenteou na FUNED e nós licenciamos para uma empresa pequena, que é uma empresa que está se formando, para poder produzir o primeiro botox nacional. Vamos ver se o rapaz vai dar conta. Ele está mexendo aí, está para a Europa. Eu até sugeri a ele, eu exigi uma obrigação, que fosse colocado em Minas Gerais, a fábrica para poder dar a tecnologia botulínica da FUNED, licenciada para ele, além de pagar royalties ao longo da produção, corrigidos pelo IGPM, tudo ao longo dos anos. Eu fiz um plano de negócio com eles, liberei essa toxina para ele, montar essa empresa e que essa empresa fosse instalada em Minas Gerais. Eu acho que eu já sugeri ele, inclusive, para que procure aqui o prefeito de Uberlândia para instalar, talvez, se possível, a fábrica aqui em Uberlândia. Eu acho importante, seria uma nova área. E ele gostou muito, porque ele trabalhou na Vale muitos anos, a Vale é do Grupo Carfep, que trabalhava em Montes Claros, foi um grande cientista lá da Vale, em Montes Claros. Essa você não produz lá, né? Não produz, não. Vai produzir fora, ele está trabalhando para construir a fábrica, ele está trabalhando para fazer os testes de licenciamento, ele está caminhando, tem investidores nesse processo e precisa até depois construir a fábrica, para poder fazer aí sim a produção do primeiro botox nacional, que é todo importado de China, Coreia, Estados Unidos e Europa, usado para estética e para problemas de doença, de paralisia, de estrabismo, para consertar estrabismo, para problema maxilar, de dente, etc. O botox tem várias funções. Então nós estamos aguardando isso aí. Também isso tudo foi desenvolvido. Eu vou sair com 2 outros produtos muito importantes para a ciência mundial. Quais são? A FUNED adianta. Não, isso ainda é uma coisa. Claravix? Claravix. É um produto que vai poder facilitar as análises clínicas de laboratório com pingar, não precisa refrigerar em nitrogênio, não precisa fazer isso. Trazer o condicionamento da amostra de um macaco para ver se ele está com febre amarela é complicado. Um condicionamento de uma amostra de dengue é complicado. Com esse Claravix, eu cato ali um mosquito, jogo no vidro, pingo ele, chega lá, não está degenerada a amostra. Sem refrigeração, sem nitrogênio, sem nada. Ele foi uma descoberta, por acaso, foi dentro da FUNED ainda, já está patenteado. Então isso aí ainda mais para frente, vamos ver. E que o governador vai falou anunciar duas, isso aí. Esse foi um. Tem uma outra ainda que essa aí não posso, que está em fase de patente, não convém falar. Tá. Mas a gente está procurando movimentar o setor de pesquisa. São coisas que nós estamos vendo lá dentro, assim, ainda vai fazer 2 anos, foi muito trabalho. A FUNED foi, nesses 33 anos, o maior desafio da minha vida pública, porque ela estava muito sucateada, muito complicada e uma cobrança muito grande do vice-governador e do governador para que nós pudéssemos resolver esse problema. Isso que você está falando é muito importante, Felipe, porque a que pese a gente fala muito na capacidade de produção, quanto que vai produzir, a fábrica está parada, a FUNED não pode esquecer o braço da pesquisa, que é fundamental. É o carro-chefe dela. É o carro-chefe dela. E veja bem, Minas Gerais tem uma peculiaridade. Eu tinha um tio-avô meu, irmão do meu avô José Fonseca Silva, o Adolfo Fonseca. O tio Adolfo formou em farmácia em 1890 lá em Ouro Preto. A primeira escola de farmácia do país é a escola de Ouro Preto e que herdou a UFMG tudo. Então, Minas Gerais, a Teuto, que é um laboratório que foi para Goiás, porque houve guerra fiscal no governo Azeredo, El Garcia e Itamar, o Estado fechou os olhos, era uma empresa mineira que foi parar em Goiás por causa de incentivo de imposto. É uma empresa mineira, a Teuto. Foi uma das grandes genéricas, mas ela é mineira, ela nasceu em Belo Horizonte. Foi embora porque Minas Gerais deixou, nesses 3 governos de Estado, houve um saque de guerra fiscal que levou isso para Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo. Foi muito prejudicial para Minas Gerais. Sempre teve uma escola de farmácia muito forte, seja no UFMG, seja em Ouro Preto. Até que a UFO nunca se interessou, não tem até hoje a escola de farmácia. O tio Adolfo está aí, tem uma praça com o nome dele, a Sociedade Mineira de Farmácia, que veio aqui, fez a homenagem, o prefeito colocou na época. Ele foi um farmacêutico de destaque, mas formado, você vê cá quanto. É a Praça do Museu, não é? 1890. Então ele foi um farmacêutico. Então, Minas Gerais já é forte em farmácia. E outra coisa, o tio Adolfo ajudou na construção do Colégio Nossa Senhora, construiu a estrada Belo Horizonte, Uberlândia. Eu percebo, por exemplo, que o atual presidente da Copasa, que acaba de sair, era farmacêutico e é PGG do Estado, mas formou no FMG. A escola de farmácia de Minas Gerais é boa.
é uma escola boa, tradicional, seja de Ouro Preto, seja de Belo Horizonte ali, tem tradição, até que são até construtores, além de ser. Então, é um setor que não estourou em Minas Gerais, porque esses governos lá atrás erraram e cruzaram os braços para a guerra fiscal. Esses 3 governos, infelizmente, Hélio Garcia, Azeredo e Itamar, não conseguiram dar respostas a isso, preferiram ignorar e Minas Gerais foi saqueada com as suas mentes, com os seus produtos, e isso acabou sendo implantado em Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, e nós perdemos muito com isso. Depois houve uma reação. Nos governos seguintes houve uma reação, e aí as coisas mais já tinham se perdido, como uma empresa desse porte que é a Teuto, que hoje já faz, é dona de 50%, e está lá em Goiás. Tem outras plantas em outros lugares, mas é uma empresa que era 100% mineira. Então, são coisas que precisam ser vistas. O Zema tem sido implacável na atração dessas empresas, montou um grande polo farmacêutico em Goiás. Ele foi a maior resposta de todos os tempos. Ele é vivo, ele é empresário. Tem um mundo de empresas sendo aberta, Cristália, um monte de empresas sendo aberta, expandida em Montes Claros. Criou-se lá no Norte de Minas, para desenvolver o Norte de Minas, um grande polo farmacêutico, forte, vigoroso, o maior do estado. Você está entendendo? Está sendo construído lá e com sucesso que tem esse trabalho do governador Romeu Zema, do Matheus Simões, ao longo desses 8 anos. Felipe, nosso tempo está acabando. Eu queria te dar aqui mais 2 minutinhos só para a gente esclarecer uma situação que foi divulgada pelo jornal Estado de Minas no ano passado, sobre alguns funcionários que estavam denunciando assédio dentro da FUNED. Isso foi levado para o Ministério Público, chegou por um deputado. Você chegou ao seu conhecimento? Chegou, deixa eu te explicar. Na verdade, houve um processo da CGE onde eu fui absolvido, né? Já foi. E na Justiça também. Na verdade, o que acontece? 2 funcionários... Já terminou isso? Isso foi numa reunião do Soro, não houve assédio, não houve nada, não houve... Tudo foi provado. Isso é de moral, tá, gente? Moral. Veja bem. A denúncia. Numa reunião, elas não estavam dando conta de fazer o Soro, queria adiar para esse ano, para sair no ano seguinte ainda, e eu não aceitei. Não aceitou, elas renunciaram ao cargo, porque disseram que não ia acontecer, se chatearam com isso, nós nomeamos um novo responsável técnico, um novo industrial. O que aconteceu? Em vez de atrasar o que elas queriam, anteciparam. E está aí o Soro pela Anvisa funcionando. Foi isso que gerou isso aí. Na verdade, eu tive muito problema com o sindicato lá. O sindicato, não compreendendo o que eu queria fazer, tentou, veja bem, a FUNED, os engenheiros estavam de teletrabalho. O único órgão do Estado de Minas Gerais que não tem teletrabalho é a FUNED. Lá tem que ir todo dia, todo mundo, inclusive o presidente. Não tem teletrabalho, não tem como tocar uma indústria e um laboratório de análise clínica, mas estava todo mundo teletrabalho. E os prédios escorados, a engenharia não funcionava. Eu tive que chegar lá, o governador me pôs lá com toda a autonomia ao lado do Matheus Simões, para poder botar o trem no trilho. E ao botar o trem no trilho, eu desagradei quem não estava desde a pandemia no bem bom. Fiz a turma ter que trabalhar, porque nós estamos lá como empregados do povo, obrigados a entregar resultado, a ter entregas. E vou apertando e vou espremendo, você me conhece. É reunião 7 horas da manhã, é reunião 6 horas da tarde, é aquilo, é de noite trabalhando, é uma máquina de trabalhar em cima. Isso até hoje eu já não tenho nem mais saúde para isso. Espero que essa seja a última empreitada, porque o velhinho já está com a cabeça branca. Já mesmo, Felipe. Entendeu? Então, enfrentar... Quando eu comecei a te entrevistar, era tudo preto. Colocar 1000 funcionários públicos para trabalhar ordenadamente numa instituição que estava desajustada ao longo de 16 anos e que o governador queria porque queria colocar no lugar, porque ele é um homem sério e correto, e que o Matheus Simões está destacado, o vice-governador, para ficar por conta da FUNED, dos problemas, porque era um dos grandes, se não o pior problema do Estado de Minas Gerais, era um dos grandes, e uma instituição com mais de 100 anos de idade. Então, foi um peso muito grande, foi uma das coisas mais difíceis, mas com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça de Deus, com a luz de Deus, nós estamos voltando a salvar vidas, estamos colocando a entidade no lugar, separamos o joio do trigo e estamos trabalhando com o trigo, e o trigo está ficando bonito, crescendo, 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 e vai dar bonitos frutos, não para mim, mas para os humildes, para os pobres, e vai voltar a salvar a vida do SUS, fortalecendo o SUS e todo o Brasil. A FUNED trabalha para todo o Brasil, não é para Minas Gerais, não. A FUNED, seus produtos são vendidos em todo o país através do Ministério da Saúde, que compra e repassa ao SUS. Felipe Atier é o presidente da FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, falando aqui ao Política Cruzada. Felipe, muito obrigado pela sua disposição. Chegou de Belo Horizonte, já veio aqui conversar conosco. Um ótimo trabalho lá na FUNED, viu? Eu que agradeço a vocês. A TV Paranaíba é uma TV histórica de Uberlândia, que leva a informação, e espero poder sempre servir ao povo de Minas Gerais, ao povo do Triângulo, ao povo de Uberlândia, aonde estiver,
com muita fé em Deus, com muito trabalho e fazendo o melhor por todos os mineiros e agora na FUNED por todo o Brasil, salvando vidas. Muito obrigado. Obrigado.